Beleza, pessoal? Olha só, vocês já viram bastante coisa de genética nas videoaulas passadas. As leis de Mendel, primeira lei, segunda lei. Já viram o sistema ABO, RH, os grupos sanguíneos, né? Mas eu achei necessário a gente voltar aqui para reforçar a questão dos conceitos básicos de genética. Coisas que a gente vai ver em todo exercício, né? Termos ali que são importantes a gente saber, senão não resolve, né? Não consegue resolver a questão. Aí a gente vai explicar algumas coisas aqui e a gente faz uma atividade, tá bom? Primeira coisa, o que significa genética? Genética é a parte da biologia que vai estudar a hereditariedade. E hereditariedade é essa capacidade de transmissão de material genético para os descendentes. Então, pensando no humano, o nosso material genético é o DNA. Então, quando você vai ter o filho, você passa o seu DNA adiante, passa o DNA para o filho. Esse processo é chamado de hereditariedade. Tá? E aí, a gente tem aqui no humano, né, em grande parte dos seres vivos, você vai ter a produção de gametas, espermatozoide ou óvulo, e cada um desses gametas possui metade do material genético dos indivíduos. E aí, na hora da fecundação, você vai ter aí a mistura das características de pai e mãe. Então, nessa imagem aqui, ó, resume basicamente isso. Né? Então, a criança ela herdou características da mãe e do pai. Né? Metade das características do pai, metade da mãe, para formar a criança. Tá? O nosso DNA é uma sigla para um ácido chamado ácido desoxirribonucleico. Ele é um tipo, né, de ácido nucleico. Tem o DNA, tem o RNA, que tem diferenças aí, tá? Que a gente viu no primeiro ano. O principal constituinte dos cromossomos que estão lá dentro do núcleo da célula é o DNA, tá? E o DNA ele tem formato de dupla hélice. São duas sequências de nucleotídeos ligadas a uma outra por interações químicas, né? Nesse formato aspiral, né? Formato de hélice, como a gente está vendo aí nas GIFs. Então, tanto no DNA quanto no RNA, a composição da molécula são nucleotídeos, que são divididos em 3 partes. Eu não vou ficar detalhando aqui, porque a gente já viu essa parte da matéria. Mas é como se cada bolinha dessa aqui, ó, de cada sequência, tanto a verde quanto a sequência rosinha, são nucleotídeos, que são divididos em 3 partes. Fosfato, um carboidrato, que é a pentose, e uma base nitrogenada, que tem 4 tipos diferentes no DNA. Tá? Que tem a adenina, a guanina, a timina e a citosina. São as 4 bases que formam o DNA. Uracila só tem no RNA, não tem timina e entra uracila em DNA. Mas, como eu disse, a gente já viu isso aqui ano passado, aí eu vou passar mais batida essa parte aqui, para a gente focar nos conceitos de genética que a gente vai usar no exercício. Aqui, ó, só mostrando, o RNA é uma fita simples, que não tem timina, mas tem uracila, e o DNA são 2 sequências ligadas uma à outra no formato de espiral, e tem timina e não tem uracila. E aí, lembrando de novo aqui do ano passado, quem não estudou comigo também deve ter visto isso aí com o seu professor, tá? Essas bases nitrogenadas de cada sequência aqui de nucleotídeo, elas têm ligações, não é qualquer ligação que acontece, né? Sempre a timina se liga à adenina, ou vice-versa, né? A ordem que não importa, e a citosina se liga à guanina, e a vice-versa aqui também. Tá? A forma que eu gravei na época que eu estudei foi essa, lembrando o nome inicial, né, do nome desses artistas, que não é da época de vocês. Né? Aí vocês tentem pensar uma forma de memorizar isso que é importante. Então, Aguinaldo Timóteo, adenina, timina, Gal Costa, guanina, citosina. Sempre são essas moléculas que estão ligando aqui uma sequência a outra no DNA. Nunca o inverso, não dá para timina se ligar a guanina ou adenina a citosina. Não tem interação química entre essas duas.
E isso é importante saber, porque tem questão que, sabendo essa simples possibilidade aqui de união, você resolve questões, né? Ok, então o cromossomo que está lá dentro do núcleo da célula, ele é uma sequência de DNA que fica enrolada ali em moléculas chamadas de histonas, que são proteínas. Tá? Então, nós temos aqui uma seguinte situação. Cada espécie ela tem uma sequência ali de DNA diferente, obviamente, mas a gente também tem quantidades de cromossomos diferentes. No humano, dentro de cada núcleo de todas as células do corpo, você vai ter 46 cromossomos. Esse é o padrão. Então, nós temos 46 sequências de DNA dentro de cada núcleo de cada célula. Tá? Só que esses cromossomos eles são organizados em pares. Então, você tem 23 cromossomos e 23 cópias desses cromossomos. Tá? E a gente chama isso de homólogos. Essa definição aqui, célula diploide ou célula 2N, é quando a célula tem os homólogos. Existe uma situação, você pode encontrar no livro, ou no exercício, falando assim, célula haploide, haploide com H, ou célula N. Isso significa que a célula não tem os homólogos, ela só tem metade, tipo o espermatozoide. O espermatozoide ele foi formado ali pelo processo de meiose, e aí o homem tinha 46 cromossomos na célula do testículo, mas no espermatozoide não tem 46, tem 23, porque os homólogos foram separados na meiose. E na mulher é a mesma coisa. Na hora da formação do óvulo ali você tem a divisão ali dos homólogos e o óvulo tem 23 cromossomos. Depois que fecunda, juntou 23 da mãe, 23 do pai, 46 novamente, tá? Cariótipo é esse conjunto de cromossomos que a pessoa possui. Então, são 46 cromossomos. Pode contar aí, organizados em pares. Tem aqui par enumerado até o 22. Né? O par 23 são os cromossomos sexuais. Que aí tem uma diferença em homem e mulher. Porque mulher tem duas cópias desse cromossomo, chamado X, e o homem só tem um X. O outro cromossomo sexual é o Y. E esses outros, então esse par é o sexual e os outros pares são cromossomos autossômicos. Esses termos vira e mexe aparecem também em exercício. Um gene é um pedaço do DNA responsável pela produção de uma proteína, e essa proteína vai manifestar em uma característica no corpo ou em uma função no seu organismo. Aqui na GIF está mostrando, por exemplo, tem gene para cor de cabelo, gene para altura, gene para cor de olho, gene para várias coisas, né? Mas não é todo o DNA que tem gene. Pedaços do nosso DNA tem genes e uma boa parte, que é a maior parte, a gente não conhece a função ainda. Até então eles chamavam de DNA lixo, mas esse termo até hoje nem se usa mais. Usa matéria escura, né? A parte do DNA, que é uma parte grande, só 14% aproximadamente é gene, e o restante a gente não conhece ainda para que serve. Aí aqui vem mostrando esse processo de como que vai ser lido o gene para produzir a proteína. São etapas chamadas de transcrição e tradução do DNA. Mas é matéria do primeiro também, não vou ficar gastando muito tempo aqui. Mas ó, você tem o DNA, ele é lido pela polimerase, que é uma enzima, e produz o RNA mensageiro. O RNA mensageiro tem as sequências lá dos nucleotídeos, que vai ser lida pelo RNA transportador. Cada transportador traz um aminoácido. E lembrando, aminoácidos ligados um ao outro formam uma proteína. E essa proteína vai desenvolver ali uma característica no indivíduo, uma função no indivíduo. O alelo é uma variável do gene, tipo, sei lá, cor do olho. Isso aqui você não tem uma cor de olho apenas, você tem variáveis. Então a gente usa esse termo alelo para isso. Tipo, aqui você tem um par de homólogo. Vamos dizer que nessa posição do cromossomo
tem um gene responsável pela cor do olho. Isso significa que no homólogo, no par lá, também na mesma posição vai ter um gene responsável pela cor dos olhos. Mas não necessariamente aqui tem que ter um alelo para cor castanha e aqui também. Você pode ter um gene para cor castanha e um gene para cor verde. Suponha que é assim. Isso não significa que você vai ter um olho castanho e um verde, né? Essa dinâmica, né, não é exatamente assim. Apesar de ter pessoas que nascem com olhos de cores diferentes, né? É a heterocromia, mas aí é uma outra situação. Agora, quando você tem alelos diferentes para uma mesma característica, a gente vai ter uma dominando sobre a outra. Nos próximos slides a gente vai falar sobre isso, tá? Então, o termo alelo dominante é quando você tem lá, nos cromossomos homólogos, né, alelos diferentes para uma característica. Só que, igual aqui, a gente representa alelo, assim, para ficar visualmente percebido, né, o que você quer passar de informação. Quando você quer representar um alelo dominante, a gente usa uma letra maiúscula. Um outro tipo de alelo é chamado de recessivo. O recessivo a gente usa a letra minúscula. Então, aqui, ó, é um cromossomo, aqui outro cromossomo, homólogo. Se aqui tem um certo gene, aqui tem que ter o mesmo gene. E aqui a variável é um alelo dominante, aqui também é um alelo dominante. Mas poderia ser um alelo dominante de um lado e recessivo do outro. Só que o dominante, a própria palavra fala, é o que domina. Então, a característica dominante aqui do alelo Bzão, ela vai prevalecer sobre essa característica que é recessiva. É como se ela fosse bloqueada, inativada. Então, para uma característica recessiva aparecer e expressar no indivíduo, nos cromossomos homólogos, os dois alelos precisam ser recessivos. Agora, se um é recessivo e um é dominante, o dominante é que prevalece sobre ele. Tá? Tipo, exemplo. Aqui nós temos orelha de humano. Só que na orelha tem dois padrões. Esse finalzinho aqui, que é o lóbulo da orelha, ele pode fazer essa curvinha ou ele pode acabar grudado na cabeça direto. A gente sabe que essa característica é determinada por alelos dominantes. Então, no par de cromossomo, ou os dois são dominantes, ou pelo menos um. Aqui é recessivo. Isso significa que os dois alelos no par de homólogos são recessivos. Tá? Então, quem tem o lóbulo aderido, que é esse caso aqui, seria assim. Os dois alelos são recessivos. E o lóbulo solto, que é esse caso, ou seria azão, ou azão-azinho. Tipo assim, tem que ter pelo menos um alelo que domina. Porque essa característica domina sobre a outra. Então, uma pessoa que nasce assim, ó, tem um alelo dominante e um recessivo, para a característica do lóbulo da orelha, né? Ela tem um alelo que é dominante para a orelha solta e um alelo que é recessivo para a orelha grudada. Só que não vai ter uma orelha solta e uma orelha grudadinha, né? Bzão domina. Então, a característica lóbulo solto domina sobre a característica recessiva. É um negócio complexo, depois a gente vai reforçar isso melhor, tá? Outra coisa fácil de observar é quem consegue dobrar a língua nesse formato. Essa é uma característica dominante sobre a característica recessiva, que é a incapacidade de dobrar a língua nesse formato. E aí o legal é o seguinte, você pode ir lá, se estiver aí na sua casa, você pode ir lá no seu pai e tentar ver como que é o formato da orelha dele. Por exemplo, se você olha para o seu pai e ele tem a orelha assim, nesse formato, aderido, e sua mãe também, e a sua orelha solta, alguma coisa está errada. Porque se aqui só tem alelo recessivo, porque é característica recessiva, como é que você vai ser dominante? De onde vem? Pensa. Aqui é azinho. Aí sua mãe é azinho e seu pai é azinho. Mas você tem a orelha solta, é dominante. De onde vem o azão? Tá errado aí, né? Houve traição,
Alguém foi trocado na maternidade aí, tá errado isso, né? E aqui a mesma coisa. Se você pedir seu pai para dobrar a língua e ele não consegue, aí você pede para sua mãe dobrar a língua, ela não consegue e você tá dobrando, também tá errado. Né? Pais recessivos não podem ter criança dominante, em hipótese alguma, 0% de chance. Né? Depois vocês contam aí se deu merda. Acho que eu contei essa história acho no primeiro ano. Uma vez eu estava dando aula aí alguns anos atrás, deu ruim. Depois eu conto isso pra vocês, tá? Aqui ó, uma chargezinha que de vez em quando tá rolando aí no Facebook, Instagram, vocês já devem ter visto, né? Ó, Juninho, Azinho, Azinho. Beleza, a mãe dele poderia ter mandado o Azinho, porque ela é Azão, Azinho. Mas e o pai de Juninho? Azão, Azão. Será que ele é pai mesmo? Impossível, né? Pode ser esse cara aqui, ó, carteiro. Ele tem um azinho para dar, né? Ele pode ter mandado o azinho, a mãe o outro azinho, formou Juninho. Esse cara aqui nunca vai ter uma criança recessiva, porque ele não tem alelo recessivo. Né? No exercício vocês vão treinar isso. Beleza. O locus gênico é a posição do cromossomo onde está localizado aquele gene, aquele alelo. É a região. A posição. Homozigoto ou puro é quando os dois alelos são iguais. Ou os dois são dominantes, ou os dois são recessivos. Isso é homozigoto. Se você tiver um alelo dominante e um recessivo, aí o nome é heterozigoto. Tá? Então aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. Uma cópia de cada, heterozigoto. Homozigoto, alelos iguais. Né? Esse prefixo aqui, hetero, de diferente. Homo, de iguais. Né? Na química usa muito esses prefixos aí. Beleza. Genótipo é esse conjunto de alelos que você tem, que você recebeu lá, um alelo do pai e uma da mãe. Então esse parzinho aí de letrinhas, o nome disso é genótipo, são os alelos que você recebeu dos seus pais. Aí você tem um genótipo homozigoto dominante, dois alelos dominantes, homozigoto. Você tem aqui um que é dominante, só que é um dominante e um recessivo. É o heterozigoto, um alelo dominante e um recessivo. E tem o recessivo. É homozigoto porque os dois alelos são iguais, mas é um homozigoto recessivo. Tem o dominante, tem o recessivo, tá? Agora, o que significa você ter esse conjunto de alelos aqui? Significa o quê? O que isso vai formar no indivíduo? Vai formar o fenótipo. Genótipo são as letrinhas, os genes que você recebeu. Fenótipo é o que significa ter esse par de alelos, por exemplo. Então, suponham que time de futebol fosse determinado geneticamente. Então, ser flamenguista certamente seria dominante, né? Sobre o Vasco, por exemplo, que seria recessivo. Então, os genótipos dominantes, pode ser homozigoto ou heterozigoto, determina flamenguista. E ser recessivo determina ser vascaíno, né? Por exemplo. Uma outra coisa importante falar é que o fenótipo ele tem influência do ambiente externo. Então, coisas externas, extragenéticas, influenciam no seu fenótipo. Tipo, esse animal aqui, o flamingo, tem essa coloração, você vê nas fotos, uma coloração, um salmão, né, um avermelhado. Essa característica não é genética do animal, tá? Isso depende da alimentação dele. Então, quando ele vai se alimentar, ele acaba ingerindo algas que têm pigmentos, e esses pigmentos ingeridos vão se expressar, né, vão aparecer como coloração na plumagem desse animal, nas pernas desse animal. Tanto que se você pegar um flamingo e tirar ele desse tipo, do ambiente natural, que não tem essas algas com pigmentos, a cor muda. Com o tempo ele vai ficando com a coloração mais esbranquiçada, mais clara, porque falta pigmento que dá essa característica. Então, é a alimentação que está determinando aqui essa mudança de fenótipo no animal. Em tartaruga, o que a gente pode falar?
A tartaruga marinha, ela vai lá na areia, né? Ela tá grávida, ela vai lá, cava um ninho e bota os ovos lá dentro desse buraco e tapa com areia. Inicialmente, esses ovos não têm determinação de sexo. Não dá para saber o que vai virar macho e o que vai virar fêmea. Porque a determinação do sexo nesses animais se dá pela temperatura de incubação desses ovos. Os ovos que ficam na posição mais inferior, mais baixa do ninho, mais longe da superfície da areia, a temperatura é um pouco mais baixa. E essa temperatura um pouco mais baixa vai influenciar na formação, para a formação de machos. E os ovos que estão mais em cima no ninho, mais próximos da areia, que pega a incidência de radiação do sol, esquenta mais, eles vão virar fêmeas. Então, a determinação do sexo não é genética, mas é por influência da temperatura de incubação. Então, o fenótipo, ser macho ou se vai ser fêmea, é uma influência externa, né, do ambiente. Você pode ir lá, tá enjoado do seu cabelo da cor natural. Você pode comprar uma tinta e pintar o cabelo. Você está mudando o seu fenótipo. Tá? O seu genótipo, a sua genética é para cabelo escuro. Mas você pode pintar de loiro, pode pintar de azul, pode pintar de verde, pode descolorir, pode pintar de vermelho. Você está mudando a coloração. Você está mudando o seu fenótipo. Né? Você não gosta lá do tamanho dos seus seios. Você pode meter um silicone lá, você está mudando o seu fenótipo. O seu genótipo, sua genética não foi mudada, ela permanece a mesma, que era para seios menores, né? Mas você está mudando o fenótipo. O Michael Jackson lá, ele tinha genética para ter esse padrão de pele, de cor? Não. Né? Ele tinha uma tonalidade negra aqui de pele, né? E aí fatores aí, tratamentos e tal, fizeram essa tonalidade de cor mudar. Ele mudou o fenótipo da sua pele. Né? Você tinha um padrão atlético lá, comeu muita porcaria ao longo da vida, né? Deu aquela engordada. Você mudou o seu fenótipo por influência da sua alimentação ruim. Tá? Então, assim, coisas externas, elas podem modificar características do seu corpo, né? E não necessariamente você está mudando a sua genética. Você está mudando apenas o fenótipo, a sua aparência, né? Características visuais. Beleza? Então, a gente viu aqui conceitos que são relevantes e a atividade vai ser em cima desses conceitos. Falou? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.